Olá pessoal, eu sou o professor Carlos José. Este é o sexto vídeo do guia básico que eu estou gravando para ensinar como fazer citações. No vídeo anterior eu havia prometido fazer os três tipos de citação, mas o vídeo ficou muito longo, então eu decidi dividir. Então este vídeo é a continuação do vídeo anterior, em que eu pretendo fazer uma citação direta longa e uma citação indireta. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem, gente, eu estou aqui com o Google Acadêmico aberto no assunto que eu pesquisei no vídeo passado, que foi a dramatização da educação infantil. Eu cheguei a fazer até um fichamento disso, né? Eu andei verificando aqui as outras sugestões do Google e a maioria delas é de trabalhos de conclusão de curso de graduação, que é o famoso TCC, dissertações de mestrados e teses de doutorado. Então eu vou pesquisar um outro assunto relacionado para ver se eu encontro mais artigos científicos. Antes que alguém me pergunta, quer dizer que eu não posso pesquisar em TCC, dissertações e teses? Bem, um TCC é um trabalho de conclusão de curso de graduação. E isso significa que o autor do TCC ainda está aprendendo a fazer pesquisa. As dissertações e teses publicadas são ótimas fontes de referências, mas são trabalhos longos e que exigem mais tempo para leitura. Uma dissertação geralmente tem no mínimo 80 páginas, enquanto que uma tese geralmente tem no mínimo 120 páginas. Então, vamos continuar pesquisando artigos. Gente, um assunto relacionado com a dramatização seria teatro. Então, eu vou trocar isso aqui, ó. Teatro na educação infantil. Vamos ver o que ele vai achar para a gente. Deixa eu procurar aqui locais confiáveis. Eu não estou vendo aqui Cielo, nem... Eu gosto sempre de procurar aqui. Ó. Aqui tem uma revista científica, aqui, ó, Revista Trama Disciplinar. Vamos tentar essa aqui. Está aqui. Um artigo de 2015 sobre o teatro no curso de pedagogia. Nós vamos fazer um fichamento disso aqui, mas antes eu vou procurar para saber se essa revista aqui é uma revista que atende aqueles requisitos, né, de confiabilidade, né? Então eu vou clicar aqui para procurar isso aqui na plataforma Sucupira. Então vamos lá. Deixa eu escrever aqui, ó, Qualis periódicos, que deve ir direto para lá. Qualis periódicos, plataforma Sucupira. Então vamos lá. Bem, a revista ela é de 2015, então esse evento de classificação aqui que eu vou procurar, 2015 está aqui, ó, 2013 e 2016. Área de avaliação, teatro no curso de pedagogia, então basicamente ou deve ser educação ou deve ser artes. Vamos buscar educação primeiro. Área de avaliação, educação. ISSN, vamos pegar o título da revista. E o título da revista aqui é Trama Interdisciplinar. Então vamos jogar isso lá. Vamos escrever aqui. Trama interdisciplinar. Vamos ver se ele acha a revista. Vamos mandar consultar. Achou. É educação mesmo, classificação B5. Tá? A gente já sabe lá, por aquele vídeo 4 que eu ensinei para vocês, a classificação B5 é uma classificação de média relevância em termos científicos. Gente, se aparece A ou B, você pode usar. Tá? De C em diante, aí já não é considerado um artigo científico. Então, tranquilamente, vamos usar então esse artigo. Então vamos
primeiro baixar o arquivo para poder abrir e vamos fazer o fichamento dele, né? Bem, vamos clicar aqui para abrir o artigo sobre o teatro no curso de pedagogia. Vamos dar uma aumentadinha aqui, né? Para poder ficar melhor para vocês enxergarem aí. Bem, para a gente poder fazer o fichamento, nós temos antes que pegar aquelas informações essenciais. Então, eu vou voltar naquele fichamento que nós fizemos antes, né? Da citação direta curta, que é desse artigo aqui. Já vou aproveitar aqui e remover o hiperlink. O que é isso? Quando você vai fazer a referência de um artigo, uma das coisas que você coloca é o endereço do artigo científico que você utilizou. E esse endereço você coloca o link, mas não pode aparecer como hiperlink, né? Ou seja, não pode aparecer essa mãozinha aqui. Então, no Word, você clica com o botão direito em cima, vai aparecer esse menu suspenso, você vem cá e clica remover hiperlink. Agora eu vou pegar isso aqui e vou marcar para mim poder aproveitar a estrutura e copiar para a próxima página, né? Para mim poder fazer o fichamento aqui do meu artigo sobre o teatro. Então eu venho aqui do inserir, quebra de página, dou um Ctrl V para copiar e aqui agora eu vou deixar em branco essas partes aqui, onde eu vou colocar justamente as informações desse artigo novo que eu estou mexendo aqui. Tá? Aqui ele continuou a numeração anterior, você vem cá com o botão direito no início, clica em reiniciar em 1, aí ele começa de novo em 1. Então eu vou tirar essa parte aqui, objetivo geral também eu vou tirar, para poder entrar com os dados do novo artigo. Aqui também. E aqui também. Autores também vou tirar. Nesse caso aqui é uma autora só, né? Aqui é citação direta longa. Aqui eu vou tirar essa marcação para mostrar o que é introdução, o que é citação, tá? E a minha citação direta longa vai entrar no lugar dessa citação aqui. Então, eu vou deixar só uma palavra aqui para marcar a formatação que eu vou utilizar aqui, ok? E então, agora nós vamos lá para o artigo, justamente para poder pegar as informações que a gente precisa, aquelas informações essenciais. Então, vamos começar a ler aqui o artigo, né? Aliás, o artigo não, ler o resumo do artigo. Título: sobre o teatro no curso de pedagogia. A autora tem sobrenome Lombardi, então toda a citação vai ter lá com Lombardi, né, o sobrenome. O propósito desse artigo é apresentar os resultados de uma investigação que objetivou analisar o espaço que tem o teatro dentro das disciplinas de arte nos cursos de pedagogia brasileiros. Foram analisadas 56 disciplinas que são oferecidas em 69 instituições de ensino superior. Das disciplinas examinadas, somente 45, ofertadas em 39 cursos presenciais, contêm referências à linguagem teatral. Esses resultados apontam para uma cena de formação aligeirada e superficial do pedagogo no que diz respeito ao teatro. O cerne da presente discussão não está em descobrir como capacitar o futuro pedagogo a produzir teatro na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, mas sim em refletir sobre a educação estética, cultural e artística como um direito do profissional em formação no curso de licenciatura em pedagogia. A pesquisa foi apresentada no 24º Congresso Nacional da Federação dos Arte Educadores do Brasil, CONFAEB, e o presente texto deriva daquele publicado nos anais do evento, aprofundando as reflexões. Palavras-chave são aquelas que a gente procura, né? Teatro, pedagogia,
Grupo de pesquisa Arte na Pedagogia, Ensino de Arte e Formação de Professores. Bem, agora que a gente leu, vamos buscar as informações que a gente precisa para começar a fazer o nosso fichamento, né? Vamos então às informações essenciais. Fichamento de qual artigo? Nome do artigo. Sobre o teatro no curso de pedagogia. Então vamos escrever isso aqui. Sobre o teatro no curso de pedagogia. Esse então é o nosso título. O link do artigo, vamos pegar lá. Link do artigo está aqui. Ctrl C, voltamos aqui. Ctrl V. Vamos tirar o hiperlink, né? Porque nós vamos precisar disso aqui depois para colocar na referência e não pode ter o hiperlink. Pode ter o link, mas não o hiperlink. Vem cá, remover hiperlink. É só o texto. Agora as informações essenciais. Vamos pegar aqui. Quais são as informações essenciais? Assunto. Gente, assunto é o teatro na educação infantil, ou seja, o teatro no curso de pedagogia. Então, vamos colocar lá, teatro, assunto, é o teatro no curso de pedagogia. Teatro no curso de pedagogia. Pronto, no curso. O objetivo geral, que nós vimos lá, que vai ser apresentar os resultados de uma pesquisa que analisou qual que é o espaço que o teatro tem nas disciplinas de arte nos cursos de pedagogia do Brasil. Então, essa autora analisou, né, diversas matrizes curriculares para verificar das disciplinas de arte, né, que tem, quais delas tinham alguma ligação com o teatro. Então, nós vamos escrever exatamente isso aqui. O objetivo geral, então, é apresentar os resultados de uma pesquisa que analisou o espaço que o teatro tem dentro das disciplinas de arte nos cursos de pedagogia do Brasil. Então, vamos tirar isso aqui que começa. Todo objetivo geral começa com o verbo, tá? Somente quando está no meio do texto que a gente coloca. O objetivo foi, objetivou, mas aqui, quando se fala só objetivo geral, é uma frase curta, no máximo 2, 3 linhas estourando, começando com o verbo de ação no infinitivo. Coleta de dados, tá? Pelo que nós vimos na coleta de dados aqui, ela examinou, então, a ementa, né, de várias disciplinas para verificar quais dessas disciplinas que tinham teatro, né, como um dos assuntos, no caso, as disciplinas de artes visuais. Então, vamos colocar isso aqui. Coleta de dados. Basicamente, foi o exame da ementa de disciplinas de artes em 69 instituições de ensino superior, de cursos de pedagogia, para identificar quais foram as disciplinas relacionadas às artes que falavam de teatro. Então, sob o ponto de vista de coleta de dados, essa foi uma pesquisa documental. Então vamos lá, basicamente foi exame das ementas de disciplinas de arte em 69 instituições de ensino superior, de cursos de pedagogia, para identificar
Quais foram as disciplinas relacionadas às artes que falavam de teatro? Então, sob o ponto de vista de coleta de dados, essa foi uma pesquisa documental. Ok. O que a análise dos dados revelou? Vamos ver aqui, lembrando. Ela verificou o seguinte: das disciplinas examinadas, que foram 56, ela fala que somente 45 é que contém referências à linguagem teatral. Eu achei engraçado isso. Então, vamos lá. Vamos voltar para cá para colocar a análise dos dados. A autora fala que em seus resultados, somente 45 das 56 disciplinas analisadas falam sobre linguagem teatral. E é interessante notar que quando a autora fala em somente 45, sendo que 45 é a grande maioria em um universo de 56, isso me leva a pensar que essa autora deve ter uma formação teatral como forte característica, porque ela já deixa bem claro aqui no seu discurso, já no resumo, que para ela é pouco 45 em 56. Então vamos ver, a autora fala que em seus resultados, somente 45 das 56 disciplinas analisadas falam sobre linguagem teatral. E é interessante notar que, quando a autora fala em somente 45, sendo que 45 é a grande maioria em um universo de 56, isso me leva a pensar que essa autora deve ter uma formação teatral como forte característica, porque ela já deixa bem claro aqui no seu discurso, já no resumo, que para ela é pouco 45 em 56. Gente, existe o mito de que a ciência é neutra, tá? É só um mito mesmo, sabe? O mito da neutralidade científica, tá? E essa altura deixa bem claro aqui, tá? 45, 56, gente, é praticamente 80%. Então, ela acha pouco isso. Então, com certeza, ela é uma pesquisadora que usa o teatro de uma maneira constante. Vamos ver os resultados que ela colocou aqui na pesquisa. Vamos ler aqui. Ela fala aqui, ó, aponta uma cena de formação aligerada e superficial do pedagogo. Bem, baseado nisso aqui, os resultados da pesquisa seriam: a autora deixa claro que ela concluiu que os pedagogos estão tendo uma formação muito rápida e superficial em teatro, como uma linguagem artística que deve ser mais bem explorada na educação infantil. Então, basicamente é isso aqui. Tá? Então, nós já temos aqui as informações essenciais. Tá? Vamos pegar o nome da autora aqui. Lúcia Maria Salgado dos Santos Lombardi. Vamos dar um Ctrl C, vamos vir para cá, bloco de notas para tirar a formatação. Copiei, marquei tudo com Ctrl A, Ctrl X recortei, volto para cá, autores, é só uma. E agora eu vou fazer a escolha do texto para uma citação direta longa. Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu falei no vídeo passado que quando você vai procurar um texto para colocar como citação no seu trabalho, é importante que esse texto ele seja algo de preferência original, algo inédito, né?
que eu quero dizer com isso? Que quando você está lendo introdução, está lendo referencial teórico, aquilo são informações que geralmente já estão consolidadas. O que é de novo, o que é novidade, o que é a cereja do bolo, eu cheguei a usar essa expressão, geralmente está na conclusão da pesquisa. Então é isso que eu vou procurar aqui. Então eu vou pegar aqui, vou colocar como página inteira aqui, ó. E vou procurar aqui as diversas entradas de texto, né? Introdução é uma delas, depois vem metodologia. Aqui tem outro título grande, né? Que tem uma pergunta norteadora ali, que espaço tem o teatro nos dias atuais? Ok. Vamos procurar a conclusão da pesquisa. Deve estar lá no conclusão, discussão, vamos ver lá. Considerações finais. Então, essa é a conclusão. É aqui que eu vou achar a cereja do bolo, algo que seja o resultado da pesquisa. Então, aqui eu vou voltar a colocar um tamanho maior para todo mundo enxergar e vamos procurar um texto aqui. Aqui tem uma citação, tudo. Vamos ver aqui, ó. Foi possível verificar. Aqui parece um texto interessante, ó. Foi possível verificar, ó, bacana. Isso aqui pode ser usado, olha só. Isso aqui é uma conclusão de pesquisa. Foi possível verificar que o teatro ainda é pouco presente em documentos escritos, tais como os PPCs, e que a arte está sendo tratada como um campo amplo e geral, apesar da legislação atual destacar a importância das linguagens específicas das artes visuais, da dança, da música e do teatro para o exercício da cidadania cultural. Então vamos pegar isso aqui, Ctrl C, já está marcado, vamos levar isso aqui para o bloco de notas, Ctrl V, vamos tirar essa separação de sílaba aqui, que no Word não precisa, e vamos levar isso aqui para o Word. Para levar isso para o Word, né, eu tenho que marcar isso aqui, Ctrl A eu marco tudo, Ctrl X eu recorto, levo para o Word, uma linha abaixo aqui, dessa palavra aqui que tem a formatação do texto. Então, vou trazer para debaixo aqui, ó. Pronto. Esse é o texto que será citado. Então, aqui, como é um texto de citação direta longa, ele tem que estar alinhado dos dois lados, ele tá. Tem que estar com espaçamento simples. Então, vamos lá. Espaçamento simples. Parágrafo. Espaçamento entre linhas. Simples. E tem que estar com recuo esquerdo na margem esquerda de 4 centímetros. Então, vamos colocar 4 centímetros. A fonte tem que ser menor também. A fonte aqui está com Arial 12. A fonte aqui tem que ser 10, né? 2 pontinhos menor. Pronto, aqui está o texto que vai ser citado. Isso não é a citação ainda. Eu tenho que citar o autor. Então, quem que é autor? Vamos olhar lá primeiro. É Lombardi, né, o sobrenome dela. Em que página que está isso? Vamos ver aqui. Página 127. O ano de publicação é 2015. A autora é Lombardi. Então, aqui eu vou colocar Lombardi. O ano 2015 de publicação. Opa, tem que ter um espaço aqui. Depois, toda pontuação tem que ter um espaço depois. Vírgula. A indicação do número de página é o P minúsculo, ponto, espaço, que é depois de qualquer sinal de pontuação tem um espaço, e a página é 127. E agora sim eu coloco o ponto. Pronto. Está pronta a citação direta longa? Só se ela caiu de paraquedas aí, né? Eu tenho que ter alguma coisa, né, um parágrafo introdutório para ela. Então, esse parágrafo introdutório é um texto que eu vou escrever para introduzir a citação. Quem já começou a entender como é que funciona isso, quando você faz um texto introdutório para uma citação direta, seja ela longa ou curta, esse texto ele é uma espécie de citação indireta. Tá? Você vai falar mais ou menos aquele assunto ali para poder introduzir a citação direta longa. Tá?
Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Alguns estudos apontam que, de maneira geral, as linguagens artísticas ainda são subutilizadas nas escolas, né? Não deveria usar mais, mas, né, aqui é visto como um campo amplo e geral. E os documentos, né, das diretrizes, né, elas apontam que as linguagens específicas, como artes visuais, dança, música e teatro, elas são importantes para o exercício da cidadania cultural. Então, eu coloquei essa introdução e vou agora chamar a citação. Então, eu coloco assim: indo ao encontro desta afirmação, dois pontos, pronto. Agora sim eu tenho a citação direta longa, tá? Aqui seria, deixa eu olhar o que eu usei aqui. Usei para introdução amarelo, então eu vou colocar aqui, ó. Essa parte aqui é a introdução da citação direta longa. Eu vou colocar ela em amarelo. A citação eu coloquei lá em verde, né, o texto citado. Então o texto citado, né, que é a citação direta longa, igualzinho está lá. Esse texto vai ser, esse é o texto citado, vou colocar ele em verde. E os autores citados eu vou colocar em azul. Só para a gente notar o que é. Aqui, ó. Então aqui eu tenho introdução da citação, aqui eu tenho o texto citado e aqui a citação do autor desse texto citado. Como ele está depois, ele fica dentro do parêntese com todas as letras do sobrenome dele em maiúscula. Tá? Agora vamos para a citação de indireta. Para fazer a citação direta, eu vou escolher um texto dentro desse artigo. Novamente, né? Eu esqueci de falar isso na citação direta longa, eu sempre estou procurando um texto que não tenha citação. Porque se eu pegar um texto que já tem citação, seria citação de citação. E nós não queremos isso. Então vamos procurar aqui. Deixa eu pegar a formatação aqui. Aqui tem que já sair fora da citação direta longa, então a formatação aqui tem que ser um e-mail com sem margem esquerda e a fonte tem que ser 12, porque aqui é um texto normal. Vamos lembrar então, gente, que citação indireta é um texto seu, só que você está usando a ideia de outra pessoa, tá? É um texto seu. Então, no caso aqui, eu vou simplesmente escolher um outro texto do artigo e vou reescrever esse texto com as minhas palavras. Então, a citação indireta, ela não tem introdução, porque o texto é seu. Só a ideia que é de outra pessoa. Fica claro que a ideia é de outra pessoa. Então, eu vou voltar aqui para o texto. Vamos procurar, deixa eu colocar aqui página inteira. Vou procurar para trás aqui, alguma coisa que esteja interessante. Geralmente, final de metodologia, pode ser que tenha alguma coisa interessante aqui. Função do teatro. Aqui, ó, aqui tem uma coisa interessante, ó, evidentemente, deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. Olha só, evidentemente, para que crianças e jovens possam experimentar propostas relativas ao ensino e aprendizagem das linguagens artísticas,
Seus educadores precisam estar capacitados a promovê-las, pensando em processos de educação integral e não fragmentados. Assim, enfatiza a necessidade de futuros pedagogos também terem acesso a diferentes linguagens durante seu processo de formação. Bem, o que é que está falando aí? Está falando que para que se possa ensinar linguagem artística, o educador tem que ter uma formação nessa área. Basicamente está falando isso. Tá? E como não tem citação nenhuma aqui, esse texto é da autora Lombardi. Então é isso que eu vou colocar aqui na minha citação indireta. Então vou escrever aqui, ó. Vamos lá. É óbvio que a utilização de linguagens artísticas como recursos de aprendizagem deve partir da premissa de que os educadores tenham algum tipo de formação nesta área. Esse texto é meu, mas a ideia não é minha. De quem que é essa ideia? Então aqui eu coloco, abro aqui parênteses, Lombardi, que é o nome da autora, 2015. Citação indireta, eu não sou obrigado a colocar número de página. Tá? Eu posso colocar somente a data de publicação. Isso não quer dizer que é proibido não, tá? Mas geralmente não se coloca em citação indireta o número da página, mesmo porque muitas vezes um pesquisador já leu muitas obras, lembra qual é a obra, lembra o que foi dito naquela obra, qual era a ideia do autor, mas ele não vai ficar procurando o número da página, porque ele está falando aquilo com as palavras dele. Então, com isso aqui, eu já tenho uma citação direta curta, a citação direta longa e a citação indireta. Ah, você não vai marcar aqui não introdução? Não, não precisa, porque aqui, esse texto aqui é meu, mas feito com a ideia bem característica, que não é minha, é do autor, da autora Lombardi. Tá? E agora, finalmente, eu posso tentar fazer um texto ligando as 3 citações. É isso que eu vou tentar fazer agora para mostrar como é que faz. Gente, eu falei que ia fazer isso agora, né? Fazer a ligação das citações, mas o texto está muito grande, né? O vídeo ficou muito grande. Então, no próximo vídeo, vou fazer a integração das 3 citações. Aí o vídeo não fica muito cansativo. Então, até o próximo vídeo.